A história de hoje não é apenas um conto de traição e abandono, mas uma poderosa alegoria sobre a resiliência de uma mulher. A queda de Isabela, de uma vida de luxo para a dura realidade da sobrevivência, é um testemunho da força inabalável de uma mulher que, mesmo diante da mais cruel adversidade, encontra em si a coragem para recomeçar. Sua gravidez, inicialmente um fardo, transforma-se no catalisador de sua própria libertação e, ironicamente, no espelho que reflete a seu ex-marido a magnitude de seu erro. Lembre-se de deixar seu like e se inscrever para acompanhar as novas histórias. Saiba que sua interação é muito importante para nós, por isso escreva nos comentários de onde você nos assiste. Sem mais demora, vamos para a história de hoje. O ar-condicionado da mansão dos Albuquerque zumbia suavemente, um contraponto gélido ao calor úmido do Rio de Janeiro que se espremia pelas frestas das janelas. Ricardo, com seus 40 e poucos anos bem-sucedidos, estava imerso em gráficos e relatórios em seu escritório particular, a luz do monitor refletindo em seus óculos de aro fino. A fortuna que construíra do nada, tijolo por tijolo, era a prova de sua visão e implacabilidade. Ele era um titã, um self-made man, e o mundo parecia curvar-se à sua vontade. No andar de baixo, Isabela, sua esposa há 15 anos, movia-se com a graça de quem conhece cada canto daquele lar opulento. Não era uma beleza exuberante, mas possuía uma elegância atemporal, um brilho nos olhos que falava de inteligência e uma serenidade que Ricardo, em seus momentos mais honestos, sabia que era o alicerce de sua própria sanidade. Ela não era apenas a senhora da casa, era a guardiã silenciosa de sua ascensão, a confidente das noites de insônia, a voz calma que o trazia de volta à terra quando a ambição ameaçava consumi-lo. O casamento deles não era um conto de fadas, mas uma parceria sólida, construída sobre respeito mútuo e uma história compartilhada de superação. Isabela havia estado ao lado de Ricardo quando ele não passava de um jovem idealista com bolsos vazios e uma mente cheia de sonhos. Ele o apoiou, sacrificou seus próprios desejos e celebrou cada vitória como se fosse sua. O amor, embora talvez não mais ardente como nos primeiros anos, era profundo, enraizado na cumplicidade e na memória de tempos mais simples. No entanto, a rotina e o peso do império que Ricardo construíra começaram a criar fissuras invisíveis. As longas horas no escritório, as viagens de negócios, as reuniões intermináveis, tudo isso o afastava de Isabela. Ele a amava sim, mas de uma forma distante, quase como uma peça de arte valiosa que se admira de longe. As conversas se tornaram mais superficiais, os toques menos frequentes. A paixão havia cedido lugar a uma confortável familiaridade, e Ricardo, em sua busca incessante por mais, mal percebia o vazio que se formava. Isabela, por sua vez, sentia a distância. Ela tentava preencher o espaço com o seu trabalho voluntário, com a organização impecável da casa, com a dedicação aos poucos amigos que ainda mantinham. Mas a solidão era uma sombra constante. Ela via o marido, mas não o sentia. As risadas se tornaram mais raras, os olhares mais evasivos. Ela sabia que algo estava mudando, mas não conseguia identificar a origem, nem como reverter o curso. A vida de luxo, que antes parecia uma recompensa, agora parecia uma gaiola dourada, isolando-a do mundo e, mais dolorosamente, de seu próprio marido. Foi nesse cenário de prosperidade e silêncio que Sofia entrou em cena. Jovem, recém-formada em administração, com olhos brilhantes e uma ambição descarada, foi contratada para uma posição júnior na empresa de Ricardo. Desde o primeiro dia, Sofia demonstrou uma perspicácia incomum, uma capacidade de antecipar as necessidades de Ricardo e uma audácia que o intrigava. Ela não era apenas eficiente, era magnética. Seus sorrisos eram calculados, seus elogios sutis e certeiros. Ela estudou Ricardo, seus hábitos, suas fraquezas, seus desejos não ditos. Ricardo, acostumado à reverência e ao respeito, encontrou em Sofia uma energia diferente, uma admiração quase juvenil que o faria sentir-se poderoso e desejado novamente. Ela ouvia com atenção, ria de suas piadas e parecia genuinamente fascinada por cada palavra que ele proferia. Aos poucos, as reuniões de trabalho se estenderam para jantares de negócios, que se transformaram em encontros secretos. A culpa, no início, era um incômodo persistente, uma voz fraca que sussurrava o nome de Isabela. Mas Sofia era uma artista na arte da sedução, e logo a culpa foi abafada pela euforia de uma paixão proibida. Sofia não queria apenas um caso, ela queria a vida de Isabela. Ela queria a mansão, o status, a fortuna, e ela estava disposta a tudo para conseguir. Seus sussurros eram veneno, suas insinuações, facas afiadas.
Ela pintava Isabela como uma mulher fria, desinteressada, um peso morto que impedia Ricardo de alcançar seu verdadeiro potencial. Ela não te entende, Ricardo, dizia Sofia com os olhos mareados de uma falsa compaixão. Ela não vê o gênio que você é. Eu vejo. Eu te amo por quem você é, não por aquilo que você tem. Ricardo, embriagado pela paixão e pela lozinga, começou a acreditar nas mentiras de Sofia. A imagem de Isabela em sua mente se distorcia, as memórias de cumplicidade e apoio sendo substituídas por uma narrativa de tédio e desinteresse. Ele se convenceu de que estava preso em um casamento sem amor e que Sofia era a única chance de felicidade. A voz da razão, a voz de Isabela, havia sido silenciada pelo canto de sereia da amante. A queda estava prestes a começar. A mansão, antes um refúgio de paz e luxo, transformou-se em um campo de batalha silencioso. As discussões entre Ricardo e Isabela tornaram-se mais frequentes. As palavras, antes contidas, agora carregadas de uma acidez que corroía os últimos resquícios de afeto. Ricardo, sob a influência constante de Sofia, via Isabela com olhos turvos, distorcidos pela narrativa da amante. Cada gesto de Isabela, cada tentativa de diálogo, era interpretado como uma prova de sua suposta frieza ou de sua incapacidade de compreendê-lo. Isabela, por sua vez, sentia o marido escorregar por entre seus dedos. Ela não entendia a mudança abrupta, a hostilidade velada que se transformava em desprezo aberto. Tentou conversar, implorou por explicações, mas Ricardo se fechava, erguendo muros de silêncio e acusações infundadas. A dor da traição, ainda não revelada, era um pressentimento sombrio que a sufocava. Ela via a ausência de Ricardo, o brilho diferente em seus olhos, a forma como ele evitava seu toque. A verdade, embora não dita, pairava pesada no ar. Sofia, enquanto isso, intensificava sua campanha. Ela ligava para Ricardo a qualquer hora, enviava mensagens sugestivas, aparecia em eventos sociais onde sabia que Isabela estaria presente, lançando olhares de triunfo e sorrisos enigmáticos. A intenção era clara: desestabilizar Isabela, forçar um confronto e consolidar sua posição. Ela sabia que a paciência de Ricardo era finita e que a pressão externa, somada à sua manipulação interna, o levaria ao limite. O clímax veio em uma noite chuvosa. Ricardo, voltando de um jantar com Sofia, encontrou Isabela esperando-o na sala de estar. A tensão era palpável. Isabela, com a voz embargada, confrontou-o sobre sua distância, sobre as noites fora, sobre a frieza que havia se instalado entre eles. Ricardo, exausto da duplicidade e irritado com a insistência de Isabela, explodiu. As palavras, cruéis e afiadas, saíram de sua boca como lâminas. Ele a acusou de ser um fardo, de não o amar, de ser a causa de sua infelicidade. E então, a frase que selaria o destino de Isabela: "Eu quero o divórcio, e quero que você saia da minha casa, agora." Isabela ficou em choque. As palavras de Ricardo a atingiram como um golpe físico. Ela não conseguia acreditar no que ouvia. 15 anos de história, de amor, de sacrifícios, reduzidos a um pedido frio e cruel. Ela tentou argumentar, implorou por explicações, mas Ricardo estava irredutível, seus olhos duros, sem qualquer vestígio do homem que um dia a amou. Ele já havia providenciado tudo: advogados, papéis, até mesmo uma equipe para embalar as poucas coisas que ela poderia levar. Naquela mesma noite, sob a chuva incessante que parecia chorar por ela, Isabela foi expulsa da mansão que um dia chamou de lar. Sem dinheiro, sem um lugar para ir, sem o apoio de ninguém, ela se viu sozinha no mundo. A humilhação era profunda, a dor insuportável. Ela não era apenas uma mulher abandonada, era uma mulher destruída, com sua dignidade pisoteada e seu futuro incerto. A sociedade, que antes a admirava como a esposa do milionário Ricardo Albuquerque, agora a via com pena, ou pior, com desdém. Ela era a mulher que havia sido trocada, descartada, e a vergonha a consumia. Isabela passou as primeiras semanas em um torpor. A casa de uma amiga distante, que a acolheu por pura compaixão, tornou-se seu refúgio temporário. Ela chorava em silêncio, revivendo cada palavra cruel de Ricardo, cada olhar de desprezo. A dor da traição era ainda mais aguda porque ela não conseguia entender o porquê. O homem que ela amava, que ela apoiou em cada passo de sua jornada, havia se transformado em um estranho cruel. O mundo que ela conhecia havia desmoronado,
e ela se viu perdida em um labirinto de desespero. Mas Isabela era mais forte do que Ricardo imaginava. Aos poucos, a dor deu lugar à raiva, e a raiva à determinação. Ela não se deixaria abater. Ela não seria a vítima. Ela recomeçaria, mesmo que do zero. A primeira coisa que fez foi cortar todos os laços com o passado. Mudou de número de telefone, desativou suas redes sociais e evitou qualquer lugar onde pudesse encontrar Ricardo ou seus antigos conhecidos. Ela precisava desaparecer, se reconstruir, longe dos olhares curiosos e dos julgamentos. O caminho seria árduo, mas ela estava determinada a trilhá-lo, custe o que custar. Nos primeiros meses após a expulsão de Isabela, a vida de Ricardo com Sofia era um turbilhão de luxo e euforia. Jantares em restaurantes estrelados, viagens de última hora para destinos exóticos, compras extravagantes que esvaziavam as vitrines das grifes mais caras. Sofia, agora a senhora da mansão, desfilava sua vitória com uma ostentação quase vulgar, transformando a casa em um palco para suas novas conquistas. Ricardo, no início, sentia-se inebriado por essa nova paixão, pela juventude e pela energia contagiante de Sofia. Ele acreditava ter encontrado a liberdade que tanto almejava, a vida sem as amarras de um casamento que ele havia convencido a si mesmo ser tedioso. No entanto, a novidade logo começou a perder o brilho. A paixão, que antes o cegava, agora parecia uma chama fraca, incapaz de aquecer o vazio que começava a se instalar em seu peito. Sofia, sem a necessidade de seduzir e manipular para alcançar seus objetivos, revelou-se uma mulher superficial e exigente. Suas conversas giravam em torno de futilidades, de novas aquisições, de fofocas sobre a alta sociedade. Ela não demonstrava interesse genuíno em seus negócios, em seus desafios, em seus pensamentos mais profundos. O apoio incondicional e a compreensão silenciosa que Isabela sempre ofereceu eram uma ausência gritante na vida de Ricardo. As exigências de Sofia tornaram-se cada vez maiores. Ela queria mais joias, mais roupas, mais viagens. O dinheiro, que para Ricardo era uma ferramenta para construir e expandir, para Sofia era apenas um meio para satisfazer seus caprichos. Ela era controladora, ciumenta e não hesitava em fazer cenas em público se sentisse que não estava recebendo a atenção que merecia. Ricardo, que antes se sentia rejuvenescido por ela, agora se via exausto, preso numa rotina de satisfazer os desejos insaciáveis de Sofia. As lembranças de Isabela, antes reprimidas pela paixão avassaladora, começaram a ressurgir com uma clareza dolorosa. Ele se lembrava da forma como ela o olhava, com admiração e carinho, da forma como ela o acalmava com simples toque, da forma como ela o apoiava em seus momentos de dúvida. Ele se lembrava das risadas compartilhadas, das conversas profundas até altas horas da noite, da cumplicidade que construíram ao longo de tantos anos. A imagem de Isabela, antes distorcida pela manipulação de Sofia, agora se apresentava em sua mente com uma pureza e uma bondade que o faziam sentir-se um monstro. A culpa, que ele havia conseguido sufocar por um tempo, voltou com força total, corroendo-o por dentro. Ele se via no espelho e não reconhecia o homem que se tornara. Havia trocado um amor verdadeiro e uma parceria sólida por uma paixão efêmera e uma relação baseada em interesses. A mansão, antes cheia de vida e risadas, agora parecia um mausoléu dourado, ecoando o vazio de sua própria alma. Ricardo começou a tentar, discretamente, obter notícias de Isabela. Ele perguntava a antigos conhecidos, ligava para números antigos, mas ela havia desaparecido completamente. Era como se a terra a tivesse engolido. A ausência de Isabela em sua vida era um buraco negro, e a cada dia que passava, a angústia de não saber onde ela estava ou como estava se tornava insuportável. Ele se sentia atormentado pela imagem dela, sozinha e desamparada, e a ideia de que ela poderia estar sofrendo por sua causa o consumia. Foi em uma tarde chuvosa de sexta-feira, 6 meses após a expulsão de Isabela, que o destino, ou talvez a culpa, o levou a um pequeno bairro na zona norte do Rio de Janeiro. Ricardo estava em um táxi, voltando de uma reunião de negócios que havia sido particularmente frustrante. Ele pediu ao motorista para parar em uma padaria qualquer, sentindo uma necessidade inexplicável de um café forte e um momento de solidão. O cheiro de pão fresco e café o envolveu, e ele se dirigiu ao balcão, seus pensamentos distantes. Então que os olhos a viram. Atrás do caixa, com um uniforme simples e um avental, estava Isabela. Seus cabelos, antes sempre impecáveis, estavam presos em um coque despretensioso.
O rosto, antes marcado pela elegância, agora carregava as linhas do cansaço. Mas seus olhos ainda tinham o mesmo brilho de resiliência. E então Ricardo notou. A barriga, arredondada, inconfundível. Isabela estava grávida. O choque foi tão intenso que ele sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ele não sabia, não fazia ideia. A imagem dela, antes uma mulher sofisticada e inatingível, agora humilde e vulnerável, grávida e trabalhando para sobreviver, o atingiu como um raio. O café que ele segurava escorregou de suas mãos, estilhaçando-se no chão. O som atraiu a atenção de Isabela, que levantou os olhos e o viu. O mundo parou. O passado e o presente colidiram em um instante devastador. O estilhaçar da xícara de café no chão da padaria ecoou no silêncio que se seguiu ao reconhecimento mútuo. Os olhos de Isabela, antes surpresos, endureceram em uma mistura de mágoa e desconfiança. Ricardo, paralisado pelo choque, sentiu o sangue gelar nas veias. A barriga proeminente de Isabela era uma prova irrefutável de sua falha, um lembrete cruel de sua cegueira e crueldade. O filho que ele não sabia que existia. O filho que ele havia abandonado, junto com a mãe. Isabela foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz baixa, mas carregada de uma frieza cortante. Senhor Albuquerque, por favor, se afaste do balcão. Está atrapalhando o serviço. A formalidade e a distância em suas palavras foram um golpe mais duro do que qualquer grito. Ela o tratava como um estranho, um cliente indesejado, e a dor dessa rejeição foi quase insuportável para Ricardo. Ele tentou falar, gaguejou algumas palavras, mas Isabela o interrompeu. Não há nada para conversarmos. Por favor, retire-se. A gerente da padaria, percebendo a tensão, aproximou-se, e Ricardo, sentindo-se envergonhado e impotente, recuou. Ele saiu da padaria, o coração martelando no peito, a imagem de Isabela grávida gravada em sua mente. O mundo lá fora parecia ter perdido a cor, e o barulho da cidade era um zumbido distante em seus ouvidos. Nos dias que se seguiram, Ricardo mergulhou em um abismo de culpa e desespero. A vida com Sofia tornou-se insuportável. Cada risada dela, cada pedido extravagante, cada toque era um lembrete da farsa em que vivia. Ele via Isabela em todos os lugares, em cada mulher grávida que passava, em cada rosto cansado que encontrava na rua. A imagem dela, trabalhando em uma padaria, com a dignidade intacta apesar da adversidade, contrastava brutalmente com a vida vazia e superficial que ele havia escolhido. Ele tentou se aproximar novamente. Voltou à padaria, mas Isabela se recusava a atendê-lo. Ela pedia para um colega assumir o caixa ou simplesmente o ignorava. Ricardo enviou flores, cartas, tentou ligar para o telefone da padaria, mas Isabela bloqueava todas as tentativas. A muralha que ela havia erguido era impenetrável, e ele percebeu que a mágoa dela era profunda demais para ser superada com gestos vazios. Foi então que Ricardo tomou uma decisão. Ele precisava se redimir, não apenas por Isabela, mas por si mesmo e pelo filho que estava por vir. A primeira atitude foi confrontar Sofia. A conversa foi curta e amarga. Ricardo a acusou de manipuladora, de interesseira, e Sofia, sem disfarçar sua fúria, o chamou de ingrato e hipócrita. Ele a expulsou da mansão, da mesma forma cruel como havia feito com Isabela, mas sem o mesmo peso na consciência. Sofia, furiosa, ameaçou expor seus segredos, mas Ricardo, agora com a mente clara, não se intimidou. Ele sabia que ela não tinha nada a perder, mas ele tinha um futuro a reconquistar. Com Sofia fora de sua vida, Ricardo começou a reavaliar tudo. Ele se afastou dos negócios por um tempo, delegando responsabilidades e buscando um propósito maior. Ele procurou um terapeuta, confessou seus erros, sua cegueira, sua crueldade. A terapia o ajudou a enxergar a profundidade de sua queda e a trilhar um caminho para a recuperação. Ele começou a fazer doações anônimas para instituições de caridade que apoiavam mulheres em situação de vulnerabilidade, um pequeno gesto para tentar amenizar a culpa que o consumia. Mas o foco principal de Ricardo era Isabela e o filho. Ele sabia que não podia forçar a reconciliação, mas precisava mostrar a ela que havia mudado, que estava disposto a fazer o que fosse preciso para ser um pai presente e, quem sabe, reconquistar sua confiança. Ele começou a frequentar a padaria, não para abordá-la, mas para observá-la de longe, para estar presente em sua vida de alguma forma. Ele via a forma como ela interagia com os clientes, a gentileza em seu olhar, a força em seus gestos. E a cada dia, a admiração por ela crescia, misturada com a dor do arrependimento.
Ele sabia que o caminho seria longo, mas estava determinado a percorrê-lo, um passo de cada vez. Ricardo não era um homem de desistir facilmente. A mesma tenacidade que o levara ao topo do mundo dos negócios agora era direcionada à sua redenção. Ele sabia que a abordagem direta era inútil. Isabela havia erguido um muro, e ele precisava encontrar uma maneira de contorná-lo, tijolo por tijolo. Ele começou a pesquisar sobre a padaria onde Isabela trabalhava, descobrindo que era um pequeno negócio familiar, com dificuldades financeiras. Sem que ela soubesse, Ricardo fez uma doação anônima substancial para a padaria, garantindo que o dinheiro fosse usado para melhorias estruturais e para a compra de equipamentos novos, aliviando a carga de trabalho de Isabela e seus colegas. Ele também começou a frequentar o bairro, não a padaria, mas os arredores. Observava Isabela de longe, notando sua rotina, as pequenas dificuldades que ela enfrentava. Um dia, viu-a lutando para carregar sacolas pesadas de compras. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou, oferecendo ajuda. Isabela, surpresa, hesitou, mas a necessidade era grande. Ele a ajudou a levar as sacolas até a porta de seu pequeno apartamento, sem dizer uma palavra, sem pedir nada em troca. Apenas um olhar rápido de agradecimento, e ela fechou a porta. Ricardo sentiu um pequeno fio de esperança. Era um começo. As tentativas de Ricardo eram sutis, quase imperceptíveis. Ele enviava alimentos orgânicos para a padaria, alegando ser um cliente satisfeito que queria apoiar o comércio local. Ele pagava anonimamente as contas de alguns clientes idosos que Isabela atendia com carinho. Pequenos gestos que ele esperava mostrariam a ela que ele não era mais o homem cruel que a havia expulsado. Isabela, embora desconfiada, começou a notar as mudanças. A padaria estava mais organizada, os equipamentos funcionavam melhor e o fluxo de clientes parecia ter aumentado. Ela ouvia os comentários dos colegas sobre a sorte que o lugar estava tendo. E os pequenos atos de gentileza, embora anônimos, a faziam questionar. Quem estaria por trás de tudo aquilo? Ela tinha suas suspeitas, mas se recusava a acreditar que Ricardo, o homem que a havia destruído, pudesse ser capaz de tal altruísmo. Um dia, Ricardo a abordou na rua, longe da padaria. Ele não pediu perdão, não fez promessas vazias. Apenas disse: Isabela, eu sei que o que eu fiz foi imperdoável. Eu não espero seu perdão, mas eu preciso que você saiba que eu mudei e que eu quero ser um pai para o nosso filho. A menção do filho a atingiu em cheio. Ela olhou nos olhos buscando qualquer sinal de falsidade, mas encontrou apenas dor e sinceridade. Você não tem esse direito, ela respondeu, a voz embargada. Você me abandonou quando eu mais precisei, e agora, do nada, você aparece querendo ser pai? Ricardo não recuou. Eu sei. Eu fui um covarde, mas eu não sou mais aquele homem. Eu cometi o maior erro da minha vida e eu vou passar o resto dela tentando consertar. Por favor, Isabela, me dê uma chance de provar que eu sou digno de ser pai. Isabela ainda estava magoada, mas a persistência de Ricardo, a forma como ele a abordava com humildade e sem exigências, começou a abalar sua resistência. Ela havia construído uma nova vida, difícil, mas sua. Ela não queria que ele a desestabilizasse novamente. Mas a ideia de seu filho crescer sem um pai, ou com um pai ausente, a atormentava. Ela concordou em conversar, mas deixou claro que seria apenas sobre o filho, e que qualquer tentativa de reatar o relacionamento seria inútil. As conversas começaram em cafés neutros, sempre em público. Isabela falava sobre a gravidez, sobre seus planos para o futuro, sobre as dificuldades que enfrentou. Ricardo os ouvia paciente, sem interromper, sem tentar justificar suas ações. Ele apenas absorvia a dor que havia causado e a força que ela havia demonstrado. Ele ofereceu apoio financeiro para o bebê, mas Isabela recusou categoricamente. Eu não quero seu dinheiro, Ricardo. Eu quero que você seja um pai. Se você realmente mudou, prove. Não com dinheiro, mas com atitudes. E Ricardo provou. Ele a acompanhava nas consultas médicas, sentava-se na sala de espera, ansioso por notícias do bebê. Ele lia livros sobre paternidade, pesquisava sobre cuidados com recém-nascidos. Ele estava presente, de uma forma que não havia estado antes. Aos poucos, a muralha de Isabela começou a ceder. Ela ainda não o perdoava completamente, mas a raiva cedia lugar a uma cautelosa aceitação. O filho, afinal, era deles dois, e ele parecia genuinamente disposto a ser um bom pai. O caminho para a redenção era longo, mas Ricardo estava finalmente trilhando um passo de cada vez, com a esperança de que um dia o amor pudesse florescer novamente,
ou que pelo menos a paz pudesse ser encontrada. As semanas se transformaram em meses, e a barriga de Isabela crescia, assim como a cautelosa trégua entre ela e Ricardo. As conversas, antes restritas ao bebê, começaram a se aprofundar, tocando em feridas antigas, mas com uma nova maturidade. Ricardo, paciente e persistente, continuava a demonstrar sua mudança, não com palavras vazias, mas com ações concretas. Ele não apenas a acompanhava nas consultas, mas também se interessava genuinamente por cada detalhe da gravidez, cada ultrassom, cada chute do bebê. Ele se tornou um ouvinte atento, um apoio silencioso e, Isabela, apesar de sua resistência inicial, começou a baixar a guarda. Foi em uma tarde ensolarada, sentados em um banco de praça, observando crianças brincarem, que Isabela decidiu que era hora de revelar a verdade completa. A verdade sobre o que aconteceu depois que ele a expulsou. A verdade sobre a gravidez e a verdade sobre a força que ela encontrou para sobreviver. A voz dela era calma, mas carregada de uma emoção contida, enquanto Ricardo ouvia, cada palavra um golpe em sua consciência. Eu descobri que estava grávida 1 semana depois que você me expulsou. Isabela começou, os olhos fixos no horizonte. Eu estava em choque, Ricardo. Sem casa, sem dinheiro, sem família por perto. A primeira coisa que pensei foi em você. Em como você reagiria. E então, eu me lembrei da sua crueldade, da forma como você me descartou, e eu soube que não poderia depender de você. Eu não queria que meu filho nascesse em um ambiente de desprezo e humilhação. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Ricardo queria falar, queria se desculpar, mas sabia que precisava ouvir. Eu passei dias chorando, sem saber o que fazer. Pensei em me abortar, sim. A ideia me assombrou por muito tempo, mas então eu senti um pequeno movimento. E eu soube que não estava sozinha. Que eu tinha uma vida dentro de mim. Uma razão para lutar. Isabela descreveu os primeiros dias, a busca desesperada por um lugar para morar, a humilhação de pedir ajuda, a dificuldade de encontrar um emprego sem experiência formal e com uma gravidez avançando. Eu trabalhei em bicos, limpei casas, fiz o que pude para sobreviver. Dormia em sofás de amigos e em abrigos. A cada dia eu me perguntava como eu ia conseguir. Mas eu olhava para minha barriga e encontrava forças. Eu não podia falhar para meu filho. Ela contou sobre a padaria, sobre como conseguiu emprego por pura sorte e como a dona, uma mulher gentil e compreensiva, a acolheu. Eu trabalhava em pé por horas, sentindo dores, exausta, mas eu nunca reclamei. Eu sabia que era por ele, por nós dois. Ricardo ouvia, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. A imagem de Isabela, sua esposa, a mulher que ele havia prometido amar e proteger, passando por tudo aquilo sozinha, por sua causa, era insuportável. Ele sentiu uma dor física no peito, uma mistura de arrependimento, vergonha e uma admiração avassaladora pela força dela. Ele havia subestimado Isabela de todas as formas possíveis. Eu não te culpo por ter me abandonado. Isabela continuou, a voz mais firme agora. Eu culpo a mim mesmo por ter demorado tanto para ver quem você realmente era. Mas essa experiência me transformou. Eu aprendi a ser forte, a ser independente. Eu aprendi que eu não preciso de ninguém para me salvar. Eu me salvei. Ela finalmente olhou para ele, os olhos marejados, mas com um brilho de determinação. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Ricardo. Eu não sei se um dia eu vou conseguir te perdoar completamente, mas eu sei que o nosso filho merece ter um pai. E se você realmente mudou, se você realmente quer ser parte da vida dele, eu não vou impedir. Ricardo estendeu a mão, hesitante, e tocou na barriga de Isabela. Ele sentiu um pequeno chute, uma vida pulsando ali, a prova viva de seu erro e de sua chance de redenção. Ele sabia que o perdão de Isabela seria um processo longo e doloroso, mas ele estava disposto a esperar, a lutar, a provar a ela e a si mesmo que era digno daquele novo começo. O caminho seria árduo, mas a esperança, finalmente, havia voltado a brilhar. Os últimos meses da gravidez de Isabela foram um período de delicada trégua. Ricardo, agora um homem transformado, dedicava-se a ela com uma atenção e um carinho que Isabela jamais imaginou que ele pudesse ter. Ele a acompanhava em cada consulta, preparava refeições saudáveis e até mesmo se aventurava a montar o berço e organizar o quarto do bebê com uma dedicação quase comovente. A presença dele era constante, mas discreta, sempre respeitando o espaço e os limites que Isabela impunha. Ele não forçava a barra, não pedia perdão a cada instante, mas suas ações falavam mais alto do que qualquer palavra. Isabela, por sua vez, observava-o com uma mistura de ceticismo e uma crescente, embora relutante, admiração. Aquele não era o Ricardo que a havia expulsado.
A arrogância havia sido substituída pela humildade, a frieza pela ternura. Ela via a dor em seus olhos, o arrependimento genuíno e a forma como ele olhava para sua barriga, com um amor e uma reverência que a tocavam profundamente. O muro que ela havia construído em torno de seu coração começava a apresentar pequenas rachaduras, permitindo que um raio de esperança se infiltrasse. O dia do parto chegou em uma madrugada de tempestade. Ricardo, que havia insistido em estar presente, foi o primeiro a levá-la ao hospital. Ele segurou sua mão durante todo o processo, seu rosto pálido de preocupação, mas seus olhos fixos nos dela, transmitindo força e apoio. Quando o choro do bebê preencheu a sala, um silêncio reverente tomou conta do ambiente. Era um menino, pequeno e perfeito, com os olhos curiosos e a pele rosada. Ricardo o pegou nos braços e Isabela viu nele uma emoção que nunca havia presenciado antes, uma mistura de alegria, alívio e uma profunda gratidão. "Nosso filho", ele sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. "Ele é lindo, Isabela." Naquele momento, algo se quebrou dentro de Isabela. A mágoa, a raiva, a dor, tudo pareceu diminuir diante daquele pequeno milagre. Ela viu em Ricardo não o homem que a havia ferido, mas o pai de seu filho, um homem que estava genuinamente buscando a redenção. Ela estendeu a mão e tocou o rosto dele, um gesto que valia mais do que 1000 palavras. O perdão não era completo, mas a semente havia sido plantada. Os primeiros dias com o bebê foram um desafio, mas Ricardo estava lá, presente em cada troca de fralda, em cada mamada noturna, em cada choro. Ele aprendeu a acalmar o filho, a embalá-lo para dormir, a cantar canções de ninar desafinadas. Ele se tornou um pai dedicado e Isabela, exausta, mas feliz, permitiu-se aceitar a ajuda dele. Aos poucos, a convivência forçada pela paternidade começou a reacender a chama da antiga cumplicidade. Eles conversavam sobre o bebê, sobre o futuro, sobre a vida. As risadas voltaram, tímidas no início, depois mais frequentes. Ricardo, com a permissão de Isabela, começou a usar seus recursos para melhorar a vida deles. Ele comprou um apartamento maior e mais confortável, em um bairro tranquilo perto de um parque. Ele insistiu que Isabela parasse de trabalhar na padaria, oferecendo-lhe todo o apoio financeiro necessário para que ela pudesse se dedicar ao bebê e a si mesma. Isabela, relutante no início, acabou aceitando, vendo que a oferta vinha de um lugar de cuidado e não de controle. Ele também a incentivou a retomar seus antigos hobbies, a se reconectar com amigos que ela havia perdido. Ele a via florescer novamente, recuperando o brilho que a adversidade havia ofuscado. Ricardo sabia que o caminho para a reconciliação completa seria longo e que a confiança, uma vez quebrada, era difícil de reconstruir. Mas ele estava disposto a dedicar sua vida a isso. Ele havia aprendido a lição mais difícil de sua vida, que o verdadeiro valor não estava na fortuna que acumulava, mas nas pessoas que amava e na integridade de suas ações. E com o filho nos braços e Isabela ao seu lado, ele sentia que, finalmente, havia encontrado a verdadeira riqueza. Com o tempo, a presença de Ricardo na vida de Isabela e do bebê tornou-se tão natural quanto a luz do sol. As feridas do passado, embora ainda presentes, começaram a cicatrizar, transformando-se em cicatrizes que contavam uma história de superação e redenção. Isabela, que havia se tornado uma mulher incrivelmente forte e independente, não era mais a mesma que Ricardo havia expulsado. Ela havia encontrado sua própria voz, sua própria força, e não se deixava mais definir pelas ações de outra pessoa. Ricardo, por sua vez, havia se desfeito de sua antiga vida de excessos e superficialidade. Ele vendeu a mansão que um dia foi palco de sua cegueira e se mudou para um apartamento mais modesto, mais aconchegante, perto de Isabela e do filho. Seus negócios, antes o centro de sua existência, agora eram apenas um meio para sustentar sua nova vida, dedicada à família e a causas sociais. Ele se tornou um filantropo ativo, usando sua fortuna para apoiar projetos que ajudavam mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade, um tributo silencioso à jornada de Isabela. O relacionamento entre Ricardo e Isabela não era mais o mesmo de antes. A paixão avassaladora havia sido substituída por um amor mais maduro, construído sobre o respeito, a admiração e a cumplicidade que renascia a cada dia. Eles eram pais, parceiros e amigos. As conversas eram profundas, os olhares cheios de significado. Eles haviam aprendido a valorizar as pequenas coisas, os momentos simples e a alegria de ver o filho crescer. Um dia, enquanto o filho dormia tranquilamente no carrinho, Ricardo e Isabela estavam sentados num banco de praça, o mesmo onde Isabela havia revelado a verdade sobre a sua gravidez. O sol da tarde pintava o céu com tons de laranja e rosa, e uma brisa suave balançava as folhas das árvores. Ricardo virou-se para Isabela, seus olhos cheios de uma emoção que ela reconheceu como amor. "Isabela", ele começou, sua voz embargada.
Eu sei que eu te causei muita dor, e eu sei que o perdão é algo que se conquista a cada dia, mas eu quero que você saiba que eu te amo. Eu sempre te amei mesmo quando eu estava cego, e eu sou grato por você ter me dado uma segunda chance, por ter me permitido ser pai do nosso filho. Eu prometo que vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz, e sendo o homem que você e nosso filho merecem. Isabela sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto e fez o coração de Ricardo acelerar. Ricardo, ela disse, sua voz suave, eu te perdoei. Não porque você me pediu, mas porque eu precisei me perdoar também. Perdoar a mim mesma por ter me permitido ser tão vulnerável, por ter confiado cegamente. E eu vejo a sua mudança, eu vejo o homem que você se tornou. E sim, eu também te amo, e eu acredito num novo começo. Eles se inclinaram um para o outro e seus lábios se encontraram em um beijo suave. Um beijo que selava não apenas um novo começo para eles, mas também a promessa de um futuro construído sobre as lições do passado, a força do presente e a esperança de um amor que, apesar de todas as adversidades, havia encontrado seu caminho de volta para casa. O filho, em seu sono tranquilo, era a prova viva de que mesmo nas ruínas de um erro, um novo horizonte de felicidade poderia surgir. Fim. Para acompanhar mais histórias como essa, aperte o botão de inscreva-se. Postamos histórias novas toda semana. E se você gostou, lembre-se de curtir, pois isso me estimula a continuar gravando mais e mais histórias. Vejo você no próximo vídeo. Até breve!